Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante de Geografia do IF Sul de Minas, de Poços de Caldas. E hoje, junto ao programa PIBID, nós vamos dar início à aula do PET 3 da semana 5. O tema é Industrialização, Rede de Transportes e Comunicação. Bom, então a nossa aula começa na página 90 do PET, de Geografia da semana 5, e na página 91. Bom, pessoal, então antes de começar a nossa aula, a gente vai fazer uma revisão sobre o tema industrialização visto na aula passada. Então, como nós vimos, até o século XIX, a atividade industrial aqui no Brasil, ela não era muito significativa. O café, então, ele era o principal produto da economia nacional. Então, de 1930 a 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial do Brasil, especialmente nas cidades de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. E um fator muito importante para o desenvolvimento dessas cidades foi a implementação das ferrovias no Brasil, que permitiu então essa movimentação das fazendas até as principais cidades do Brasil, que eram São Paulo e Rio de Janeiro, com o transporte do café. Bom, entendendo esse fator da industrialização do Brasil, a gente vai ver alguns resultados que essa industrialização trouxe. Então, atualmente, o Brasil ele é considerado um país urbano, que significa que a maioria da sua população ela vive em cidades e isso leva então a uma população superior nas cidades do que uma população rural. Então, a partir da década de 1960, aqui no Brasil, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Então, na década seguinte, com a urbanização e com a industrialização, essa população, que no começo de 1960 era maioria rural, se tornou maioria urbana. Então, ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira ele se modificou. Ele deixou de ser uma economia mais agrícola e começou a se tornar uma crescente industrial, associada então à modernização do campo e à concentração de terras na mão de algumas pessoas, como nós vimos nas aulas passadas também. Isso gerou então um impulsionamento da saída de alguns habitantes do campo para as cidades. Esse fenômeno, como a gente já viu também, é conhecido como êxodo rural. Então, voltando, o que seria esse êxodo rural? Seria a saída, como a gente pode ver aqui na charge ao lado, a saída do homem do campo em busca de uma vida melhor na cidade, em busca de um trabalho melhor, em busca de uma casa melhor, em busca de uma vida, né, mais moderna, em busca de um serviço melhor. Isso foi resultado principalmente, então, da industrialização das cidades e da modernização do campo. Porque essa modernização do campo fez com que muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas. Então, voltando, fazendo um breve resumo. Então, com a industrialização aqui do Brasil, com o aumento da urbanização, a gente teve um êxodo rural e uma procura maior dessas pessoas por uma vida melhor nas cidades. Então, com a urbanização e com a industrialização, os centros urbanos eles passaram a atrair mais pessoas em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico. E quanto maiores essas cidades, maior a concentração de atividades e de indústrias que a gente vai encontrar. Então, nas maiores cidades do Brasil e do mundo, a gente consegue encontrar vários tipos de atividades, vários tipos de comércio, vários tipos de indústrias. Então, a gente tem uma diversificação dos serviços que são oferecidos. E isso acaba por atrair mais pessoas.
Então, além disso, esses grandes centros, eles contam com uma melhor infraestrutura urbana. Nesses centros a gente encontra vias amplas, a gente encontra saneamento básico, a gente encontra shoppings, a gente encontra muitas vezes maiores tecnologias. Nesses centros também estão grande parte dos órgãos públicos, e isso acaba por atrair as pessoas que estavam no campo para as cidades. Então, esses grandes centros, eles acabam por ter uma economia muito alta, porque neles a gente encontra muitas indústrias, a gente encontra muito comércio, e eles acabam por ser centros de influência. Então, algumas cidades, elas servem como influência econômica, política ou cultural sobre outras cidades. Essa relação de influência, ela forma uma rede urbana, que ela se articula basicamente por meio do sistema de transporte e pelo meio do sistema de comunicação. Aqui em cima para vocês eu trouxe um mapa que a gente consegue ver esses grandes centros e as áreas de influência deles. Os dois grandes centros brasileiros, as duas grandes metrópoles, são o Rio de Janeiro e São Paulo. E além disso, a gente tem uma metrópole nacional, que é Brasília. Depois desses dois grandes centros, a gente tem as metrópoles, que são grandes cidades também, que fazem influência sobre outras cidades. Então, como exemplo disso, a gente tem Campinas, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Salvador, Aracaju. Então, a maioria das capitais brasileiras, elas são metrópoles. São cidades que têm muita influência sobre as cidades menores, que têm uma grande gama de indústrias, de comércio, de sistema também de cultura. É nessas cidades que a gente encontra muitos shoppings, muitos teatros, nessas cidades que têm realmente um desenvolvimento maior urbano. Mas para todo esse desenvolvimento acontecer, essas cidades elas não podem ficar sozinhas, elas necessitam uma das outras, né? Então, agora a gente vai entender esses sistemas que entreligam essas cidades, que são as redes urbanas. E isso acontece através tanto do transporte como da comunicação. Então, as redes de transportes aqui no Brasil, elas são fundamentais. Por quê? São elas que vão ligar uma cidade a outra, e são através dessas redes de transportes que pessoas vão circular, que os alimentos vão circular, que vai ser levado as matérias-primas de uma indústria para outra, que vai ser levado também os produtos das indústrias para os portos, para os aeroportos, para que esses produtos sejam levados para outros países. E também são através dessas redes de transportes que se liga um estado a outro, um município a outro. Então, eles são muito importantes para ter esse desenvolvimento do Brasil e para que haja, então, esse fluxo de circulação entre os lugares. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns tipos de rede de transportes. Nós temos as ferrovias, nós temos o transporte marítimo, a gente tem o transporte rodoviário, o aéreo e o dutoviário. Então, o que seria o transporte dutoviário? Eles são estruturas tubulares. Dentro desses dutos são muitas vezes carregados gases, e esses gases eles podem ser levados de estado para estado, de um país para outro. E aqui, como exemplo para vocês, eu trouxe um mapa rodoviário das rodovias federais do Brasil. Então, aqui a gente pode observar a concentração das rodovias, principalmente no sudeste brasileiro, quanto no sul do Brasil. E a maioria dessas rodovias interligam os estados todos.
Então, a gente tem uma malha rodoviária muito ampla no Brasil. A gente tem uma malha rodoviária que interliga praticamente todos os estados. Isso permite o transporte de caminhões, o transporte de ônibus, o transporte de carro, que pode levar tanto pessoas quanto produtos para o Brasil inteiro. Em segundo aqui, eu trouxe a malha ferroviária do Brasil. Aqui estão ilustradas as principais ferrovias que interligam vários estados e dentro desses trens são levados os principais commodities aqui do Brasil. Então são transportados muitos minerais, são transportados muitos grãos, como a soja, o milho, e muitas vezes, né, esses produtos são levados para os portos para serem transportados por cargueiros para os outros países. Outro exemplo aqui também para vocês é a malha aérea brasileira, que aqui, como a gente pode ver, ela fica muito concentrada no sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E através dessa malha que a gente tem o fluxo, né, dos aviões aqui no país. A gente pode ver essa concentração, principalmente aqui de São Paulo para o sul, de São Paulo para o nordeste, de São Paulo às vezes para o norte do país. E muitas vezes esse fluxo não é só de pessoas, mas também de alguns tipos de produto. E por último, também eu trouxe aqui para vocês as hidrovias do Brasil, que são os rios que são utilizados como transporte, né? Como forma de transporte de algumas mercadorias, como a soja também é levada de uma cidade a outra através de rios, pessoas, principalmente aqui na região norte do país, que a maioria do transporte feito no norte, no Amazonas, pelo alto nível, né, pela alta quantidade de rios, é feito através dessas hidrovias. E nós temos também as redes de comunicação. Então, essa rede de comunicação, ela pode ser feita através de linha de transmissão de rádio, de televisão, cabeamento de fibra ótica, de internet, de antenas de telefonia móvel. Então, as redes de comunicação, elas criam também essa proximidade entre os lugares. Então, uma pessoa que mora em Minas Gerais, ela pode conversar facilmente com uma pessoa que mora lá no Amazonas em segundos, por conta dessas redes de transmissão da comunicação. Aqui para vocês eu trouxe um mapa com os gráficos que mostram, aqui no Brasil, os domicílios com acesso à internet. Então, novamente, a gente pode ver uma concentração da internet e das tecnologias, quanto dos transportes, né, no sul e no sudeste brasileiro. Então, aqui no sul, a gente tem que 62% e 71% das pessoas possuem internet em casa. Aqui no sudeste também, com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem essa taxa de 62% e 71% de pessoas que têm internet em casa. Já no nordeste e já no norte, a gente já pode ver essa queda para 30%, que é uma queda muito grande, né? A gente pode ver essa desigualdade entre o norte e o nordeste do Brasil, com o centro e o sul e o sudeste do Brasil. Então, como a gente viu nos mapas passados, o sudeste e o sul do Brasil, eles têm concentrado grande parte da industrialização, grande parte das redes de comunicação, das redes de transporte, porque esses centros, eles trazem com eles um pouco da influência do passado, porque desde a época do transporte de café, desde a época do início da industrialização, São Paulo e Rio de Janeiro sempre foram centros muito influentes, então até hoje eles trazem essa influência com eles. Mas a partir de 1970, São Paulo ele era responsável por 58% da industrialização do Brasil. Mas entre 2004 e 2014, esse percentual abaixou para 8,6%. Essa queda, então, mostra que o estado de São Paulo ele
no total da produção das indústrias aqui do Brasil, ele tem sido desconcentrado. Então, essas indústrias vêm se espalhando pelo país nos últimos anos. Isso decorre por alguns fatores. Um desses fatores é o custo elevado de imóveis e do salário nesses grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, além da escassez de terrenos para a instalação das novas fábricas. E além disso, essas novas fábricas são cobradas delas altos impostos. Isso faz com que muitas indústrias venham se espalhando pelo resto do Brasil. Aí, o que acontece? Como forma de incentivar a instalação de algumas indústrias, os governos de estados e de municípios ao redor do Brasil, eles vêm oferecendo vantagens como a isenção de imposto, que é o não pagamento de alguns impostos, e a doação de terrenos para que essas indústrias, então, possam ir para outras cidades, além desses grandes centros de São Paulo. Isso resulta no quê? Na construção de novos polos industriais, especialmente no Sul e no Nordeste. Então, essa descentralização de São Paulo está levando ao desenvolvimento do Sul e de algumas áreas do Nordeste. Mas ainda assim, o Sudeste ele apresenta maior concentração de indústrias, como a gente pode ver aqui no mapa. E ele continua abrigando uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Então, às vezes, algumas empresas elas estão aqui no Centro-Oeste ou aqui no Sul, mas a sua sede ainda se encontra em São Paulo. Então, hoje a gente pode aprender, né, pode ver a influência dessas redes de comunicação, a influência das redes de transporte e como São Paulo e como o Sudeste do Brasil, ele tem essa influência na industrialização e tem essa influência na distribuição das redes pelo Brasil. Eu espero ter colaborado com vocês e agora eu vou passar as atividades. Bom, pessoal, as atividades de hoje começam na página 91. Na questão 1, vocês vão ter que assinalar entre os 4 tipos de transporte o que teve maior influência nas atividades cafeeira no início da industrialização do Brasil. Já na atividade 2, vocês vão ter que fazer uma interpretação da imagem e na atividade 3, observando o mapa abaixo, vocês vão ter que responder as questões da página 93. Já na questão 4, vocês deverão responder a questão A, B e C sobre o processo de desconcentração industrial aqui no Brasil. E na questão 5, vocês devem preencher com exemplos as vias de transporte de comunicação e em seguida completar as frases. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu espero ter colaborado com vocês e até a próxima aula. Obrigada!